Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa do nosso canal, o canal Bruno Tavares, que é um canal de memória, de historiografia, onde mergulhamos na história do Espiritismo. São 8 programas, 4 semanais e 4 mensais, sempre às 20 horas. Eu queria declinar aqui, né, quais são esses programas. Né? Temos no domingo o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Klein Filho. É um programa sobre a vida e a obra do Dr. Bezerra, com fatos inéditos do movimento espírita. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando aqui com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, trazendo aqui fatos, não apenas dos livros do professor Hermínio, mas fatos totalmente desconhecidos da vida do grande escriba e fatos emocionantes e com a narrativa quente, emotiva da querida Ana Maria. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano conversando aqui conosco. É um programa sobre livros. Trazemos aqui as obras espíritas, conversamos sobre cada qual, né? Programa delicioso. Na quinta-feira, temos o programa O Método que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro, e sempre na companhia da querida Dona Heloísa Pires, escritora, educadora e filha de Herculano. Também semelhante ao programa de Hermínio, trazendo aqui fatos da vida do Herculano que ninguém conhecia. E, claro, conteúdo de suas obras. Então, são esses os programas semanais. O de Bezerra, o de Hermínio, a resenha literária e o de Herculano. Mas temos também os programas mensais, que só acontecem aos sábados. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp conversando conosco, ele que é presidente da Federação Espírita Francesa, e são fatos da vida de Denis, do seu apostolado, e o conteúdo das suas obras, e coisas inéditas trazidas aqui também. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, que foi inspirado pela obra do César Pérez de Carvalho, com quem conversamos aqui todo segundo sábado. São as suas memórias, mas também a memória do movimento espírita brasileiro, porque o César dirigiu duas das maiores instituições espíritas do Brasil, a Egregia, a Federação Espírita Brasileira e a USE São Paulo, e ele conhece o movimento espírita como ninguém, por dentro dos seus bastidores, as suas entranhas, digamos assim. Por si só já revela a importância do programa. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com o querido Adair Ribeiro, pesquisador, curador do Museu ACOL, Allan Kardec, online. É um programa sobre fontes primárias. O Adair, junto com outros pesquisadores, foi um daqueles que salvaram o movimento espírita da falsa narrativa da adulteração da Gênese, e ele adquiriu 3.000 documentos vindos de França, fontes primárias com a letra de Kardec, de Amélie Boutet, dos médios de Kardec, comunicação dos espíritos no francês. A gente vê aqui documentos até que não foram transcritos ainda, né? Programa valiosíssimo. E no quarto sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista Leonardo Marmo Moreira, da revista Reformador e da revista O Consolador. É um programa que tem como patrono Luiz Olímpio Teles de Menezes. Por isso mantemos a grafia, o acento no E e o CH, o eco da imprensa espírita, porque Luiz Olímpio Teles de Menezes foi o pai da imprensa espírita no Brasil e criador do primeiro órgão de divulgação espírita
aqui no Brasil, que foi o Eco da Lentúmulo, com acento no E e com CH. Mantemos a grafia e eu e Marmo conversamos sobre o que sai na imprensa espírita do Brasil. Então, pessoal, está aí à disposição de vocês 8 programas, já. É um esforço pela memória, pela historiografia do Espiritismo, um esforço exaustivo, né? Mas é isso que a gente vai trazer sempre aqui para vocês. Estou aqui no meu mini gabinete, cercado pelos meus livros, já, de onde a gente grava sempre esses programas e oxalá as pessoas se interessem em assistir. Né? Ok? Sempre dedico esses programas à minha mãe querida, que hoje se encontra no plano espiritual. Sinto a presença dela, é impressionante. Minha conexão permanente com minha mamãe. Então, mamãe, inspira teu filho para ele manter com disposição por longo tempo esse desiderato de divulgar a doutrina através da memória da história. Tá? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos orar, agradecer a Jesus, nosso mestre amigo, o amigo que não abandona amigo no meio do caminho, que tu nos inspire, Jesus, a manter o trabalho da divulgação espírita através dessas singelas entrevistas, mas que são feitas com o coração carregado de convicção e amor ao ideal espírita. E possamos cada vez mais levantar a bandeira do espiritismo, mostrando ao mundo que a morte é um boato, o maior boato dos séculos, e que não há morte em nenhum ponto do universo. Então, sendo assim, agradecidos a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o programa da noite de hoje. Bom, pessoal, aproveite aí mais um programaço do canal Bruno Tavares. Já estamos sempre aqui, chat aberto, né? Comentem à vontade. Vou pedir aqui, claro, não é? Curtam o programa, inscrevam-se no canal e toquem o sininho para lembrar a cada novo programa, não é? É a famosa ladainha do YouTube, mas claro que a gente tem que ir nessa também, né? O YouTube, quando você curte, se inscreve, então compartilha, claro que chama mais visualizações. A gente não está pregando aqui no deserto, né? A gente quer que o programa tenha um mínimo de assistência desejável, né? Pessoal, então, beijão, muita paz para vocês, um beijo na alma de todo mundo, bom programa. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, com Dona Heloísa Pires, educadora, filha de Herculano. Minha querida Dona Heloísa, tudo bom? Como é que está esse fim de ano aí? Graças, tudo bem. Sempre olhando o lado bom da vida, que mergulhar no escuro só traz problema. Dona Heloísa, tem aquele ditado, uma conversa puxa a outra, não é? Um ditado antigo. Eu conversando aqui com Dona Heloísa, lamentando com a senhora, Dona Heloísa, o que está acontecendo em Gramado, né? As ruas rachando, é uma coisa impressionante. Eu acho que aquilo ali não é só chuva, deve ter alguma coisa no solo de Gramado. Mas, Dona Heloísa, a senhora tem acompanhado, né? Aqui está um impacto muito grande, uma calamidade pública, a situação de Maceió. 5 bairros, então, prestes a afundar. Aí, conversando com Dona Heloísa, uma conversa puxa a outra, Dona Heloísa me disse que essa coisa de Maceió já vem há anos. De 18 para cá, foi que começou essa situação de ir evacuando o pessoal. Dona Heloísa, eu soube agora pela senhora, eu queria que a senhora trouxesse aqui a público até um centro espírita fundado por uma amiga sua. Ele teve que encerrar as atividades. E como era o nome do centro, Dona Heloísa Pires?
Centro Espírita José Herculano Pires. Tinha placa, uma casa linda. Ela construiu com tanto amor. Eu fui algumas vezes lá fazer palestra e, de repente, teve que sair. Acabou o centro, que ele afundou, estava afundando. E isso antes desse problema agora. Não podiam ter injetado alguma coisa para impedir a formação de cavernas? Ah, eu fiquei triste. A Betinha, Bete de Maceió, chorou, porque era o sonho dela homenagear meu pai. E, de repente, ela homenageia no coração. Mas ela provavelmente vai ser indenizada para fazer o centro que ela tanto ama, José Herculano Pires. Dona Heloísa, mais a gente conversando aqui antes de começar o programa. Dona Heloísa, que ótimo, vai ser indenizada, vai fundar outro centro. Agora, tem uma coisa que se perde que não tem jeito, né? Tanto para os moradores que viveram ali naqueles bairros, como no caso do Centro Herculano Pires, são as memórias, né? Que foram vividas ali e vão ficar abandonadas, né, Dona Heloísa? Lembranças, documentos, fotos. É como se um indivíduo morresse. Mas nós não, ainda bem que existe a projeção do Centro da Bete de Maceió no mundo espiritual. Bom, mas é isso, é a transição planetária, né? Porque eu nunca vi coisas assim, mas estão acontecendo, né? Então, mudando a vida Nossa, a das gente fica com pessoas. os olhos parados. É guerra desnecessária. Isso no Brasil, pior ainda. Erro nosso, erramos. Não esquecemos que precisa cuidar do solo, precisa verificar se está direito o que fazemos. Não, joga tudo para o ar. Crianças ainda, mas vamos crescer. Dona Heloísa, então que o Centro Herculano Pires, né, da amiga de Dona Heloísa, se refaça e faça um trabalho lindo, né? Que o nome de Herculano merece, né? E Herculano vai incentivar, proteger o pessoal lá para que os trabalhos recomecem. Dona Se Heloísa, Deus quiser. vamos lá. Hoje a gente vai ver uma obra. Chico Xavier, pede licença. É uma daquelas obras que tem texto de Emmanuel, texto de Herculano, né? Dona Luiz, hoje eu escolhi um texto, um capítulo, que se chama O Túnel Mediúnico. Seu pai, Dona Heloísa, novamente, né? Eu sabia daquele termo, né? O que eu acho bonito também. A mediunidade é uma ponte entre dois mundos, né? Mas Herculano, com essas frases de Herculano, essas palavras, ele criou um termo também magnífico, né? O túnel mediúnico entre os dois planos, né? Seu pai era demais, viu? Nossa, eu também acho. Às vezes eu estou lendo um livro dele, eu paro e penso, eu falo, mas como pode ter uma cabeça tão divina, com tanta informação, intuição? É demais. Bom, então vamos dar uma olhadinha no texto. Como eu sempre faço, eu vou ler um parágrafozinho, volto, pergunto a Dona Heloísa e a gente faz isso 3 momentos aqui, né? Então, deixa eu compartilhar a tela. Dona Heloísa, tá aqui o texto da obra, o capítulo Túnel Mediúnico. Dona Heloísa, só uma pergunta. Eu vou ler, mas a senhora consegue ler tranquilo, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Herculano começa aqui nesse parágrafo dizendo o seguinte, né? A curiosidade humana é imensa e desde todos os tempos os homens vêm cavando e perfurando a base da montanha, no anseio de ver o que existe do outro lado. Pouco a pouco, um túnel foi sendo aberto e, de súbito, os homens começaram a ouvir pancadas surdas que vinham ao seu encontro. São os moradores do Planalto,
que, impelidos pela mesma curiosidade, perfuram também o seu túnel. Dia a dia, as pancadas se tornam mais audíveis. De lado a lado, as duas equipes se aproximam e chegamos no momento em que a abertura do túnel se torna iminente. A gente conversando aqui sobre esse fato lá de Maceió, onde eles cavam cavernas, Herculano vem, claro que agora com o lado sublime, mostrando que esse túnel está sendo cavado às batidas ouvidas, né? E os habitantes do Planalto, do plano espiritual, né? Se aproximam até o momento que abre esse túnel. A mediunidade realmente é esse túnel que faz com que os dois planos se toquem e dialoguem, né, dona Heloísa? Aí é lindo, porque seria muito triste, como pensam os materialistas, que morrendo tudo se acabasse. Como haveria progresso? Como se construiriam famílias? Como o amor, que diz o Dr. Bray, reencarnacionista, ele é psiquiatra nos Estados Unidos, um livro lindo, O Amor é a Razão de Tudo. Só que ele fica tão encantado mergulhando nos clientes dele, que ele achou que Deus cria almas gêmeas. Não, doutor Brian, o senhor está maravilhoso, escreve lindamente. Viu uma foto dele, um homem lindo. Acho que ele lá tinha uns 30 anos, creio que agora eles têm uns 70. Mas quando duas pessoas se encontram, um desencarnado e um encarnado, nesse processo de afinidade que não se acaba quando existe afinidade, quando esse túnel, como que se abre, reencontramos aqueles que partiram. Lembram, com 9 anos, eu reencontrei numa sessão mediúnica meu tio João, que desencarnou com 20 e poucos anos, jornalista espírita, cresceu conosco, chegou adolescente quando meu pai ficou, quando meu avô ficou viúvo, era um irmão. E com 9 anos eu entro na sala e meu pai me convida a entrar. E eu converso com meu tio, quer dizer, eu chorava, mas ouvia a conversa. E eu achei lindo que ele dizia que onde ele trabalhava tinha muitas pulgas, e ele se queixava. Aí ele diz, eu ri, até hoje eu lembro, eu rio. Aqui, graças a Deus, não existem pulgas. Heloísa, aqui não tem pulgas, a gente está sossegado. Eu falo, realmente, esse túnel tem que ser aberto. Tolamente tentamos fechar em algumas expressões religiosas esse túnel, mas precisamos dessa convivência. Só de saber que eles nos amam e enviam pensamentos, temos intuições, temos sonhos, temos reencontro. Quantas vezes eu falo, tem alguém, eu não sou, não tenho mediunato, mas sinto, eu falo, tem alguém muito querido. Às vezes não identifico, de outras vezes pensam, é minha mãe, é meu avô Ferraz, é meu pai, ou é alguém que trabalha com eles. Então, realmente, é um bálsamo, é uma vitamina, é uma homeopatia que Deus misericordioso nos permite para compreendermos que somos muito mais do que um corpo físico de carne. Ou como disse Jesus, somos Deus e somos luzes, somos a luz da terra, somos o sal da terra. E isso nos reconforta e exige um comportamento elegante. Vamos lá para a segunda passagem de Herculano. Dona Luiz, ele vai entrar, ele fala aqui, compara o túnel, né, à antimatéria, que em laboratório Olha, explode e encontra-se com a matéria, né? A antimatéria e a matéria. Aí ele vai usar esse exemplo e diz o seguinte: por outro lado, essas características são as mesmas do perispírito, elemento procedente do fluido universal, e que serve de ligação entre o espírito e o corpo, na constituição psicossomática do homem. E é aqui que eu queria salientar, dona Heloísa.
E é graças a esse elemento intermediário que ocorrem os fenômenos mediúnicos, permitindo a comunicação dos espíritos através de pessoas especialmente sensíveis, como no caso de Francisco Cândido Xavier. O túnel mediúnico se abre, assim, pelo duplo esforço dos médios e dos espíritos, no anseio recíproco de vencerem a morte e a separação, para atingirem a era cósmica da comunicação transespacial e transtemporal. Agora, dona Luísa, me diga aí, me explica isso. A era transespacial e transtemporal, né? Quer dizer, Lindo. superando o espaço e o tempo. O espaço é o tempo, porque o espaço da Terra, nós encarnados com sentidos físicos, não pode se comparar ao espaço do universo inteligível, como dizia Platão. E o tempo também, o tempo da Terra não é o tempo do universo. Tanto que os judeus, nós entre os judeus, esse povo onde Jesus veio, esperávamos o Messias, esperamos durante muito tempo. Os profetas já anunciavam a vinda do Messias, mas Jesus apareceu muito depois, inesperadamente, e não foi reconhecido por alguns profetas e por alguns sacerdotes hebreus, porque esperávamos um homem vitorioso, e ele veio na humildade como operário, filho de operário. E esse túnel é exatamente assim, não existe tempo nem espaço. Aparecem, se comunicam ou sentimos, eu não tenho mediunato, mas trabalho no mediúnico que eu amo, exatamente porque esse túnel nos permite reencontrar amigos ou consolar aqueles que se sentem melhor conosco, já desencarnaram, mas gostam da nossa energia grosseira de encarnados, da nossa voz carregada de energia grosseira, e nos atende melhor do que os espíritos mais desenvolvidos do que nós mesmos. Então, Herculano brilhou, vou guardar. Dona Transespacial e Luísa, transtemporal. olha, a gente está na metade do programa, veja bem. Olha o que, que a gente aprende. O túnel mediúnico, ao invés da ponte, né? E a era transespacial e transtemporal. Eu nunca ouvi isso, só leio isso nas obras de Herculano, viu? É, ele tem ideias incríveis. Eu me pergunto sempre, de onde veio esse espírito? Como ele era humilde, simples, bom, ajudava aqueles, ele tinha uma listinha dos que ajudava, nunca nos magoou e eu era toda sensível, depois a vida veio com umas tempestades e eu fiquei forte. Mas criança eu era sensível, ele e minha mãe me tratava como um bibelô, meu avô também. Então, de onde veio esse espírito e onde está agora? Claro que nas luzes, pela coragem, pela defesa da doutrina, por nunca baixar a cabeça, quanto fosse qual fosse a importância da instituição quando havia confusão. Olha, por isso Emmanuel disse, e Nena Galves publica, é o método que melhor mediu Kardec. Perfeito, E foi perfeito, Emmanuel que convidou o pai para escreverem 4 livros juntos, entre os quais esse, né? E perfeito. um outro na defesa do Chico na hora do testemunho. Bom, vamos agora para a terceira parte. Dona Luísa, veja bem, o Herculano formidável, nesse refreável e surdo processo que se desenvolve nas profundezas do próprio homem, a revelia da sua cultura sensorial e, portanto, exterior, os espíritos se mostram mais interessados no desenvolvimento moral da humanidade terrena. Isso porque a evolução intelectual do homem já o capacita para a integração na humanidade cósmica, que povoa os universos duplos pelo infinito. Essa razão pela qual
Chico Xavier, no seu trabalho psicográfico de mais de 40 anos, tendo publicado até agora, até aquele momento, 116 livros, além de milhares de mensagens, incursionando várias vezes pelo campo das ciências, recebe maior quantidade de comunicações de natureza filosófica e moral. Dona Heloísa Herculano coloca que o Chico Xavier, recebendo essa mensagem dos habitantes do outro lado do túnel, né, recebe mensagens também da parte científica, não é? Ele recebeu o mecanismo da mediunidade, a evolução do mundo, mas a maior parte das mensagens tem conteúdo ético e moral, porque é a necessidade premente da hora humana, não é, dona Heloísa? Verdade. E de que adianta um que se desenvolve intelectualmente que faz tolices? Nesse momento na Terra, nós temos grande desenvolvimento material, drones. E o que, que vão fazer os drones? Matar pessoas. Que desenvolvimento é esse inútil, pernicioso, destrutivo? Precisamos do desenvolvimento moral, da capacidade de amar, de respeitar o próximo, de não ao aborto, de não ao trabalho, à exploração do trabalhador, mas dentro da moral do Cristo, sem confusões, porque na realidade o materialismo perde esse oceano precioso, esse túnel precioso que Herculano nos apresenta. E ficamos, então, num mundo triste, com paixões inúteis, como dizia o próprio Jean Paul Sartre, o materialista. Morremos e não valemos nada, paixões inúteis. Mas à luz da doutrina espírita e da verdade secreta que veio no tempo e da verdade dos sacerdotes druidas enviados por Jesus 500 anos antes da vinda dele, este universo precioso é ligado por um túnel espiritual e o material. E, de mãos dadas, conseguimos compreender que temos que amar, respeitar o próximo, fazer ao outro só o que desejamos que nos faça. Mas não conseguimos ainda. Mas logo depois dessa Idade Média, como diz Ana Beatriz Barbosa, virá o Renascimento. Então estaremos no mundo sonhado de regeneração, paz, amor e o amar ao próximo como a si mesmo. Dona Heloísa, podemos orar? Devemos. A ciência diz hoje, a oração, até o cientista diz que ele não orava, está orando 8 vezes por semana. Orar, fazer o bem, faz com que o sangue irrigue o cérebro, aumente a massa do cérebro. Vamos orar. Bom, então vamos elevar o pensamento a Deus e pedir a Jesus que abençoe o povo de Maceió, de Gramado, do Rio Grande do Sul, as populações das nações em guerra. Abençoe as pessoas do Centro Espírita Herculano Pires, que teve momentaneamente que encerrar suas atividades, que esse recomeço aconteça logo em breve. E pedimos também aos habitantes do Planalto, Herculano Pires, Maria Virgínia, todos os amigos espirituais que estão do lado de lá desse túnel, que nos ajudem nessa hora da travessia. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. E quero aqui agradecer a uma habitante do túnel da luz do lado de lá, minha mãe Eva. Minha mãe, hoje você se encontra aí, eu e aqui. Estávamos juntos, mas me espera, mamãe. Um dia eu chego. Dona Heloísa também, Herculano e Dona Virgínia, esperem que um dia ela também chega e será uma festa, se Deus quiser. Bom, Dona Heloísa Pires, um abraço, um beijo da Namastê, família toda.
muito obrigada pela prece linda e pela lembrança dos nossos queridos. Dona Eva, meus pais, muito obrigada.